Então, vamos aqui, deixa eu explicar para vocês o que acontece com o sorriso amarelo, né? Desde que a Alice nasceu, a gente nunca teve muita rede de apoio por perto, né? Sempre que eu precisava, eu tinha que pedir minha mãe para vir da cidade dela, para ficar com a Alice quando era algo mais sério. E, de alguma forma, foi muito bom. Eu falo que para a gente ter filho, a gente precisa ter uma rede de apoio para facilitar, para ser menos, não sei se pesado, menos cansativo, porque cansa. A maternidade é maravilhosa, mas às vezes cansa. E eu e meu marido, a gente sempre quis ter alguém por perto que às vezes a gente pudesse contar para a gente ter um momento nosso de novo. A Alice já está com quase 4 anos e a gente nunca tinha tido isso, né? Aliás, a gente teve uma vez, mas a minha mãe estava na minha casa cuidando da Alice e a gente saiu para um barzinho à noite e voltou. Então, tudo muito tranquilo. E dessa vez nós fomos passar o carnaval na casa da minha mãe e decidimos deixar a Alice lá, já que não ia ter aula na quarta-feira e eu não tinha ninguém aqui em Goiânia que pudesse ficar com ela. Deixei com a minha mãe para a gente buscar no final de semana. E aí, os dois chegam em casa, né? Podia estar lá super feliz, mas quem disse, gente? A gente não consegue mais, né? Faz muita falta a bagunça, o barulho, ela pulando em cima da gente, ela chamando o tempo inteiro. Então, a gente não conseguiu curtir tanto. Claro que a gente se curtiu, aproveitou o momento, mas falando dela quase que o tempo inteiro, né? Então é uma situação irônica, né? Porque a gente quer algo, às vezes a gente deseja alguma coisa sem saber se realmente aquilo vai ser 100% bom. Foi bom, está sendo bom a gente ter esse tempo pra gente, né? Mas faz falta. Então, toda escolha também, né, além dessa questão de desejar algo e a gente não pensar exatamente no todo, na consequência daquilo que a gente deseja como um todo, né, a gente faz escolhas na vida. E isso só reafirma o quanto a gente precisa fazer escolhas com muita consciência, né? Claro que eu saí de lá sabendo que ia me fazer falta, mas eu não tinha noção de que ia doer tanto a saudade dela, né? Acho que eu nunca tive uma saudade tão doída e agora eu entendo muito mais a minha mãe. O quanto a minha mãe, quando vai despedir da gente, chora até hoje. O quanto a minha mãe quer estar perto. O quanto ela... Esse amor que a minha mãe sempre deu e que a gente achava até exagero, porque era tanto, hoje eu compreendo com muita clareza, né? Não é fácil ficar longe do filho. Quem é mãe já ficou, sabe o que eu tô falando, né? Mas também é necessário até para ela aprender, pra gente aprender. Foi uma experiência que me fez relembrar a síndrome do ninho vazio. E aí eu falo para aquelas mães que os filhos crescem, vão todos embora e muitos casamentos acabam ou ficam muito ruins quando os filhos vão embora, porque os pais, eles ficam muito acostumados em ter os filhos ali. E parece que quando os filhos vão embora, tudo fica vazio. E isso na psicologia se chama síndrome do ninho vazio, né? Essa síndrome do ninho vazio, ela ataca geralmente as mães, né? Porque a mãe já tem essa ligação diferente por gerar, por carregar 9 meses na barriga. É um pouco diferente do pai, mas o pai também sofre essa síndrome do ninho vazio. Então, eles precisam, depois que os filhos vão embora, se acostumarem e reaprenderem a viver de novo antes, quando não tinham filhos, né? Não é fácil,
Porque a gente pensa, mas já sabe fazer, é muito simples, né? Vai ter liberdade. Sim, vai ter liberdade, mas não é a mesma coisa. Porque a vida mudou, muitas coisas aconteceram. Então, precisa de uma readaptação e os dois precisam ter muita clareza disso para não criarem conflitos entre eles, até sem explicação. Que eu, às vezes, vejo casais que criam conflitos e nem eles sabem por que esses conflitos estão acontecendo tanto, mas pode ser a síndrome do ninho vazio. Então, para quem é casal, para quem os filhos já saíram de casa, comecem a olhar se há dificuldade de restabelecer, né? Para quem está com dificuldade no relacionamento depois da saída dos filhos, não tem a ver com a síndrome do ninho vazio, né? A gente precisa olhar para isso para detectar, porque quando a gente detecta onde está o problema, fica mais fácil encontrar a solução, né? E se está muito difícil, a gente precisa procurar ajuda, né? A gente precisa assumir que precisa de ajuda. Então, essa noite para mim foi muito difícil. Eu acordei 4 horas da manhã, eu não consegui dormir mais, pensando na minha filha, pensando se ela estava bem. E não vou falar muito, senão eu começo a querer chorar. E por querer proteger, o instinto de proteção, né? Eu confio muito na minha mãe, eu sei que minha mãe vai cuidar muito bem dela, está cuidando muito bem dela. Mas tem essa codependência, né? Os filhos, eles são dependentes da gente por muito tempo. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar codependente, né? Porque o codependente é isso, quando os filhos vão embora, saem de casa, a gente sente um peso muito grande porque existe uma codependência, né? Eu quero continuar tendo aquilo perto de mim, aquele filho, aquela pessoa. Então, principalmente se foi... geralmente quando sai aquele filho que é o mais apegado, é mais difícil ainda, né? Mas todos os filhos, o pai e a mãe têm dificuldade quando finaliza. Quando o último sai de casa, é mais difícil. Então, olhem para isso, olhem se na sua casa você vive isso, ou se você já viveu, né? Tem gente que às vezes conversa comigo e fala, nossa, hoje eu percebo que o meu relacionamento acabou por isso. E eu não soube identificar e não pude reverter. Se acabou, tá tudo bem, né? Talvez nem tenha volta, mas é algo para se aprender, porque de alguma forma você também teve que aprender a viver sozinha de novo, ou sozinho de novo, né? Sem os filhos, porque aí você separa e fica sem os filhos e sem o marido, né? Claro que depende muito da relação, de como é esse marido. Tem muita gente que diz que suportou o relacionamento em função dos filhos e quando os filhos saem de casa já não faz mais sentido. Mas é preciso olhar como um todo, né? Porque ninguém é obrigado a suportar nada. Se a gente faz a escolha de viver uma situação, a gente precisa escolher viver da melhor maneira possível, para a gente não criar o próprio inferno, para a gente não viver no próprio inferno. E eu falo isso de experiência própria, porque tirando essa parte do ninho vazio, né, falando do durante o relacionamento, independente do momento, eu, com o processo de mentoria, com o processo de terapia, com o processo de constelação familiar, que foram 3 processos pelos quais eu já passei, eles me ajudaram muito, eu amadureci muito, eu consegui começar a olhar para o problema da relação como responsabilidade minha também, não só do outro, e melhorou, né? Não posso dizer que é 100%, porque não existe nada perfeito, e sempre vai ter alguma coisa, a gente sempre vai ter as nossas recaídas, né? Mas o relacionamento melhora, a condução do relacionamento melhora e melhora das duas partes, né? Eu não preciso obrigar o outro a ir para um tratamento. Se eu percebo que o relacionamento não tá bom, cuida dos seus 50%, né? Faça com que os seus 50% seja por inteiro.
seja 100% dos seus 50%, né? Você tem uma parte, a metade da responsabilidade nesse relacionamento é sua. Então, 50% do relacionamento é seu, mas esse 50% é 100% responsabilidade sua. Cuida da sua parte, que a outra parte vai acabar se moldando de alguma forma. Por que isso? Porque quando você muda, o outro não consegue mais se manter com os mesmos comportamentos com você, porque a sua reação em relação aos comportamentos do outro mudou. Então, desde a forma com que você se posiciona, a forma com que você deixa de se posicionar, tudo isso pode influenciar e pode ser muito melhor, né? Nem sempre a solução é separar e às vezes a solução é separar, né? Depende, é caso e caso. Nenhum processo terapêutico ou de mentoria, nenhum processo de ajuda, de auxílio, de acompanhamento salva nada, né? Tem gente que fala assim, você salvou meu relacionamento. Não fui eu. A gente juntos encontrou uma solução para isso, né? E resolveu. Então, não é salvar. É você que vai salvar ou não. É você que faz a escolha de permanecer nesse relacionamento e salvar esse relacionamento ou não, né? Então, só recapitulando aqui, né? Para os casados que os filhos já foram embora ou que podem ir embora, olhem para vocês, cuidem de vocês dois, pais, né? Vocês nunca vão deixar de olhar para os filhos, eu tenho certeza disso. Mas deixem os filhos ir, deixem os filhos prosperarem e procurem uma forma de vocês já agora se readaptarem, começarem a estar mais juntos entre os dois, para vocês resgatarem o que fez os dois ficarem juntos, né? Porque quando os filhos se forem, vão ser só vocês dois, né? E para quem não é casal, para quem é sozinho, são os pães, pai que é mãe, mãe que é pai, né? Sem usar nomenclaturas aqui. É a mesma coisa. E aí, mas eu não tenho hoje a minha esposa, eu não tenho meu marido, sem problema. Você vai viver o síndrome do ninho vazio do mesmo jeito. Então, começa a se preparar para isso antes, né? Busca se estar preparado para lidar com essa situação da melhor forma possível, sem prejudicar ou sem pesar para os seus filhos a responsabilidade de depois cuidar de vocês, porque isso acontece. Depois eu vou falar um pouco mais disso, né? Hoje já falei muita coisa aqui, mas a gente pode entrar no detalhe e se vocês tiverem interesse mesmo de aprofundar o assunto, me escreve aqui que eu aprofundo mais com vocês, tá? E independente de filhos, né? Quem ainda não tem ou quem não quer ter, olha para o relacionamento, olha para aquilo que você pode mudar, pode melhorar na sua vida, na sua relação, na sua casa, na sua forma de ser. E uma referência de mudança para qualquer relacionamento, tá? Seja amoroso, seja de amizade, pai, mãe, filho, marido e mulher, qualquer relação, o ponto de referência para mudança é sempre a gente. Porque eu preciso me colocar nessa relação. Quando eu culpo o outro, eu responsabilizo o outro por tudo, eu me tiro da relação. Então, quando a gente vive uma relação, a responsabilidade é dos dois. E não existe nem culpa, é responsabilidade, tá? Quando a gente está culpando muito o outro, a gente está na posição de julgamento. E quando eu julgo, eu deixo de olhar para as coisas que eu faço, né? Isso eu aprendi muito na minha mentoria e eu replico porque é algo que eu vivenciei de mudança, de melhoria e que me ajudou muito, tá bom? Gente, um excelente dia para vocês, um dia abençoado, um dia produtivo e pode deixar aqui
comentários, podem me dizer qual assunto vocês querem falar, tá? E o fato é que nós estamos morrendo de saudade da nossa Pototinha, louca para chegar sábado logo, e vai dar tudo certo. Um abraço.